Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitas profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje
Como eu sempre falo, é domingo. O nosso coração precisa estar abrasado, precisa estar queimando de alegria por ser o dia do Senhor. Porque o Senhor nos fala no domingo, através do sacrifício da Santa Missa, quando o sacerdote sobe no púlpito e a leitura é proclamada como foi proclamada agora, e a comunidade fica atenta. É assim que a comunidade deveria estar. Atenta o que Deus vai nos falar. Porque o que Deus nos fala é palavra de salvação. Na verdade, nós deveríamos passar a semana toda esperando por este momento. O que Deus vai nos falar? O que Ele quer nos indicar? Qual o caminho que Ele quer nos mostrar para que nós ganhemos a salvação? E é o que a parábola acabou de dizer no finalzinho, né? Que é preciso cair em solo bom, em terra boa, para que possa produzir frutos. Hoje é domingo. Deus quer te falar, Deus quer falar comigo, Deus quer nos alimentar, Deus quer me alimentar. Como vocês notaram, nós entramos aqui no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Esse capítulo 13, ele é justamente caracterizado pelas parábolas. Jesus começa a ensinar por meio de parábolas. Muitas situações estão acontecendo com Jesus. As autoridades religiosas daquele tempo já não estavam mais suportando ele e já estavam querendo matá-lo. E as coisas que Jesus falava, eles não queriam ouvir. E quanto mais Jesus falava, mais eles ficavam irritados. E aí Jesus começa a falar em parábolas para despertar também no coração das multidões a curiosidade para procurar saber o que é que Jesus estava dizendo e entender. E ao mesmo tempo, quando Jesus falava, ele não falava diretamente para que os seus inimigos pudessem tirar as devidas conclusões do que Jesus estaria dizendo. E a primeira parábola que Jesus conta é a parábola da semente, que nós vimos aqui. Ele falou, os discípulos perguntaram e ele explicou. Mas eu queria pegar o trecho dessa leitura grande, né, que nós acabamos de ouvir, e que bom que Deus nos falou assim, bem demoradamente, e Ele quer continuar nos falando. Eu queria pegar esse meio entre o conto da parábola e a explicação. Aqui diz assim, que os discípulos, então, se aproximaram de Jesus depois que ele contou a parábola e perguntaram: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Claro, o conhecimento dos mistérios do reino dos céus é dado aos discípulos, aos apóstolos, para que depois eles possam também explicar. Por isso que tem um momento que Jesus disse: aquilo que eu falei às escondidas, agora é para vocês proclamarem nos telhados. Então eles precisavam assimilar, eles precisavam entender para depois eles levarem. Então, porque a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem.
Por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, tá vendo? Aqui os inimigos ali, eles olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo, aí Jesus agora traz um trecho do profeta Isaías e diz assim: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. O coração deste povo se tornou insensível. Eu fico pensando que quando Jesus fala o que nós acabamos de ouvir, porque o coração deste povo se tornou insensível e eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos e fecharam os corações. Eu fico imaginando que Jesus deve ter falado isso com muita dor no coração, porque Jesus é a palavra do Pai e Jesus ele veio, meus irmãos, para nos salvar. E era preciso que ele falasse, que ele indicasse, que ele mostrasse o caminho da verdade. E a verdade é ele mesmo. Mas Satanás tapou os nossos ouvidos e fechou os nossos olhos. É por isso que em alguns momentos Jesus mostra ele fazendo aquele milagre do homem que era surdo, que passou a ouvir, do cego que passou a enxergar. Agora, meus irmãos, essa palavra que salva, ela só vai entrar no coração daqueles que tiverem o coração desejoso, aqueles que estiver com o ouvido e querem ouvir. Porque Deus respeita até a má vontade do outro, Deus não força. Só que nós temos que ouvir o que nós devemos ouvir. Não é ouvir o que eu quero que me satisfaça, que é porque faz o meu gosto. A palavra de Deus é como uma faca que tem dois gumes, ela penetra na alma, como está lá escrito na carta aos Hebreus, e ela tem que causar um efeito, e o efeito é de conversão, como nós estamos vendo na primeira leitura que foi lida hoje. Depois vocês vão lá na primeira leitura da liturgia de hoje, que a palavra de Deus que está no livro de Isaías, ela vem e ela deve causar um efeito, e deve causar um efeito de conversão, de mudança de vida. Se a palavra de Deus ela não causa mudança de vida, ela torna-se infértil. A palavra tem que causar conversão, mudança. A palavra de Deus que vem e a pessoa ela vive na corrupção e ela não causa efeito ao ponto da pessoa entender que ela não pode ser corrupta, ela ouve e continua sendo corrupta, de nada valeu. Palavra que não salva, não salvou. Ela tem que fazer aquilo que fez com o próprio Mateus. Nós estamos lendo, né, o Evangelho de São Mateus, narrado por São Mateus, e nós vimos lá no capítulo 9 a conversão de Mateus. Mateus estava na coletoria de impostos, era um ladrão, meus irmãos, era um corrupto. Quando Jesus disse, segue-me, ele foi e mudou de vida. É assim que a palavra de Deus deve causar efeito. Mas Jesus está se lamentando, usando a própria palavra do profeta Isaías, que o povo perdeu a sensibilidade.
Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouvem de má vontade e não querem mudar. Meu Deus, que coisa terrível, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela não suscita conversão no coração. É condenação para quem não quer mudar. E o povo não quer ouvir. E o pior de tudo, meus irmãos, é quando aqueles que são convidados a levar essa palavra de salvação, eles começam a ensinar errado, a agradar, que as pessoas não se salvam. Hoje em dia, as pessoas elas estão tão assim de má vontade que quando elas ouvem alguém que está ensinando e ensinando a verdade como deve ser dita, ela diz que é duro demais, que Deus não é assim e começa a se justificar para continuar no erro. E aí a palavra não salva. Você está entendendo? Tem que causar efeito, mas há um coração endurecido. São Paulo já tinha alertado Timóteo que ia chegar um ponto que as pessoas não iriam suportar mais a sã doutrina. E está assim. Eu tenho ouvido aí burburinhos, não sei se é verdade, estão querendo mudar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Ou seja, querem escrever a Sagrada Escritura de acordo com os critérios humanos, que não muda, que ajuda as pessoas a se perpetuarem no pecado. Olha, diante de Deus não vai mudar nada. O que Deus falou, está falado. O homem pode querer mudar a palavra de Deus do jeito que quiser. Ele só está se prejudicando. São pessoas insensíveis, são pessoas que parecem que não acreditam em Deus, são pessoas que querem continuar no pecado. E o pior de tudo é quando tem pessoa que está se agradando e dizendo: é isso aqui. A palavra de Deus, meus irmãos, ela foi escrita por inspiração divina. Quando Mateus ele escreveu o Evangelho de segundo São Mateus, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não escreveu coisa da cabeça dele, não. Ele escreveu o que Deus, o que o Espírito Santo inspirava através dos fatos, dos acontecimentos, da vivência dele com nosso Senhor Jesus Cristo, porque Mateus era um apóstolo, então ele viveu com Jesus. Ele não escreveu para agradar ninguém, não. Foi para salvar. Mas um povo insensível, de má vontade, querem continuar no lamaçal do pecado. Querem viver assim. E aí, os pregadores, as autoridades religiosas vão agradando, dizendo: não, Deus veio para os pecadores e pode continuar no seu pecado e tudo mais. A igreja é acolhedora. Quem disse que a igreja não é acolhedora? A igreja sempre foi acolhedora e sempre será. Mas a igreja acolhe, mas também a igreja vai dizer a verdade. Ela vai dizer a verdade que um homem não deve viver com outro homem, não deve viver como se fosse casado com outro homem, uma mulher também casada como se fosse com uma mulher. A igreja vai falar que não pode existir adultério dentro do casamento. A igreja vai falar que não se deve roubar. Então o ladrão vem, a igreja acolhe e diz: agora é a hora de você parar de roubar. Não, hoje diz: não, acolhe o ladrão e continue roubando. Isso não ajuda, isso não salva. E o lamento de Jesus usando a palavra de Isaías, porque este povo
se tornou insensível e esse povo está de má vontade. Eu espero que você que esteja me ouvindo ouça de boa vontade. Meus irmãos, é assim. Quando Deus te corrige, se alegre. Se você está vivendo qualquer situação errada e Deus fala que é para você parar, se alegre. Que bom que Deus me iluminou e mostrou. Não fica de bico grande, porque se você ficar de bico grande, Deus vai deixar você de bico grande. Se você quer a perdição, Deus vai deixar você se perder, porque você não quer. Deus não vai forçar. Que bom quando eu estou no erro e de repente eu leio a palavra de Deus, ou eu ouço a pregação de algum sacerdote, porque eu ouço. E como eu gosto de ouvir os padres falando, e ali eu disse, nossa, Deus está falando para mim, eu preciso mudar. E aí eu vou, me corrijo, procuro um sacerdote, me confesso, porque eu quero me salvar, eu não quero me perder. Você está compreendendo? Então eu te pergunto agora, você está ouvindo a palavra que te salva de má vontade? Você não gosta de ouvir a palavra de Deus? Que pena, meu irmão. Que pena, minha irmã. Você está caminhando para a perdição eterna. E quem está contente com isso é o diabo, porque ele veio para roubar você de Deus, destruir a sua vida e te matar, ou seja, levar a tua alma ao inferno. E Deus quer te salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.